de acidentes pode acontecer. Então é por isso que tem campanhas de conscientização, certo? Para tentar prevenir e amenizar a quantidade, né, de acidentes. Então, avalie as afirmativas abaixo e você vai escolher quais são os itens corretos. A prevenção do trauma inclui políticas públicas como campanhas de conscientização, legislação sobre o uso de dispositivos de segurança e a fiscalização rigorosa do cumprimento dessas leis, sendo essas medidas essenciais para a redução dos acidentes de trânsito. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá, pessoal? Então, a fiscalização e a tentativa de manter o cumprimento dessas leis garante, né, a redução desses acidentes de trânsito. O uso de dispositivos de segurança, como cinto de segurança e airbags, tem demonstrado reduzir significativamente a gravidade dos traumas em acidentes de trânsito, mas sua eficácia depende do tipo e da intensidade do impacto sofrido. Certo ou errado? Certo, né? Porque nem todo airbag, nem todo tipo de segurança, ele consegue proteger a vítima 100%. Isso vai depender do impacto. Um exemplo claro disso vai ser o que aconteceu hoje lá na EPTG, próximo da floricultura, né? Onde a mulher invadiu um carro na pista contrária e o carro simplesmente capotou e o cinto não foi suficiente para proteger a vítima do veículo que vinha na direção contrária. As equipes de resgate devem coordenar suas ações com as equipes de atendimento médico para garantir que a extração do veículo minimize o risco de lesões adicionais, utilizando técnicas seguras e adaptadas às condições do paciente e do acidente, certo? Então, esse item também é correto. Vocês fizeram isso de maneira prática. Em um cenário de resgate veicular com múltiplas vítimas presas ao veículo instável, qual a ordem de prioridade das ações iniciais, né, da equipe de resgate? Primeiro, a avaliação da cena, depois, estabilização do veículo e, por último, acesso e avaliação das vítimas. Então, em caso de resgate, vítimas presas às ferragens, primeiro, você faz a avaliação da cena, ou seja, cinemática do trauma. Depois, você verifica se este veículo ele não tem o risco de cair na ribanceira, de terminar o tombamento, se vai necessitar de escolhas para aquele veículo, ou seja, estabiliza o veículo. Depois, você vai ter acesso e depois você vai fazer a avaliação da vítima. Beleza? Durante o processo de desencarceramento, qual a importância de realizar o controle de energia e quais os sistemas de um veículo moderno necessitam de atenção especial neste controle? Ou seja, quando eu falo de veículos modernos, eu estou falando de veículos que têm airbags. Por quê? Às vezes o airbag ele não foi acionado durante o acidente, mas durante o resgate, se eu manipular esse veículo de maneira inapropriada, o airbag pode acionar e pode provocar uma nova lesão para a vítima e lesionar as equipes que estão ali, né, fazendo um salvamento. Então, em um acidente, desencarceramento, eu devo evitar o acionamento de airbags e pretensionadores de baterias e capacitores de airbags. Ao lidar com vítimas presas em um veículo após uma colisão, né, qual é o objetivo do resgate? Em mitigar os riscos, ou seja, eu quero evitar novas lesões. O objetivo é evitar lesões na coluna vertebral e imobilização completa da vítima antes da remoção, certo? Papel do plano de resgate, ou seja, vocês avaliaram a cena e agora vocês vão definir como que essa vítima deve ser retirada do local. Então você cria ali o que chama de plano de resgate, o PARA. Esse
plano tem como objetivo estabelecer estratégias de resgate, definir papéis, riscos e recursos. Para você ver quais são os riscos que a vítima corre naquele momento, qual é o papel de cada membro da equipe e quais são os recursos que você tem disponível para realizar aquele atendimento. Ao abordar uma vítima de acidente de trânsito que esteja consciente, como que deve ser esta abordagem? Vocês fizeram isso de maneira prática. Abordar a vítima de acidente preferencialmente pela frente, mantendo contato visual. Isso ajuda a evitar que a vítima se mova ou vire a cabeça para o lado, o que pode agravar as lesões na coluna. A função do dreno de tórax. Lembrando que o dreno de tórax é utilizado para drenar tanto ar quanto líquido do espaço pleural. Ou seja, dreno de tórax não é utilizado somente para drenar secreções. Dreno de tórax também é utilizado para drenar ar, beleza? Por isso que, durante o paciente com dreno de tórax, qual é o cuidado importante? Monitorar o nível da água, do selo d'água e a presença de oscilações. Ou seja, eu vou avaliar se esse nível de água está subindo e se o dreno de tórax está oscilando. Ou seja, o nível ali deve fazer o mesmo movimento do tórax do paciente. Beleza? E em situação de traumas, o uso do colar cervical em uma vítima consciente. Lembrando que não se utiliza colar cervical em vítimas inconscientes. Para se utilizar um colar cervical, a vítima deve estar consciente. O objetivo é estabilizar a cabeça, primeiro manualmente, depois posicionar o colar sem movimentar o pescoço e vou ajustando com cuidado. E por último, manobra executada para a remoção rápida da vítima frente ao motorista com suspeita de lesão na coluna cervical a ser retirada por um socorrista que permite a extricação da vítima por uma pessoa sem uso de equipamentos, desde que a vítima esteja no banco dianteiro, não encarcerada. Manobra que só é indicada em caso de parada cardiorrespiratória, risco de incêndio ou quando eu quero ter acesso a outras vítimas. Essa manobra é chamada de chave de Halpern.